eu tenho uma torre. Vou fazer dois exemplos. Exemplo 1. Eu tenho uma torre de telefonia, por exemplo, sei lá, uma torre ali. E aqui tem um cabo de aço. Esse azul é um cabo de aço. Isso aqui é a torre. Não sei desenhar uma torre, não. Isso é a torre. Aí tem um cabo de aço que sustenta a torre. São vários, né? Aqui é um deles. E aí, a tração aqui, ó, a tração, ela vale o seu valor, vou botar aqui 2 newtons. Um valor pequeno para ficar fácil. Aqui vou botar essa altura. Essa torre é de brinquedo, certo? Para não ficar muito grande o valor, só para treinar. Vou botar aqui 3 metros e vou botar aqui 4 metros, para ficar fácil. Pronto. E aí eu pergunto qual é o vetor tração. Eu quero o vetor tração, certo? Sabendo isso. E a segunda pergunta é o seguinte. Eu tenho aqui uma partícula. Essa partícula tem uma velocidade para cá, quer dizer que ela anda para a direita, e ela tem uma aceleração para cá. Uma aceleração também para a direita. Isso quer dizer o quê? Se o V e a aceleração estão alinhados, quer dizer o quê? Que esse V, ele aumenta com o tempo, né? Quando o movimento é a favor da aceleração, ele é acelerado. Então, esse V, ele vai aumentar com o tempo. Certo? Só que esse vetor A, ele vale 2. E o vetor V, nesse momento, né? O vetor V, nesse momento, ele vale 2i mais 3j. Calcule o vetor aceleração. Pronto. Veja, o primeiro é assim. Aqui está o fio, né? É o fio. Então, aqui está a tração, a força a tração, né? Essa é a força a tração que eu quero saber. Então, a tração, a força a tração seria igual a quanto? Seria o valor da tração, o módulo, vezes o vetor unitário alinhado com a tração. O vetor unitário alinhado com a tração. Para calcular o vetor unitário, você pode usar qualquer outra coisa. No entanto, ele tem que estar alinhado com o quê? Com a tração. Então, a distância, né? A distância aqui, ó, a distância, né? Essa distância que é, usando Pitágoras, essa distância vale 3, 4, 5, né? Pitagórico, né? A distância, que é 5, certo? Essa distância, o vetor distância vai ser igual a quanto? Ele seria este vetor, o x, né? Mais o y. Só que o x é para a direita, é positivo. E o y é para baixo, é negativo. Negativo. Então, seria o vetor D vai ser igual a quanto? Vai ser 4 na direção x, 4i, só que o j é 3, que é o y, é 3, a distância é 3. Mas é 3 para baixo, então é menos 3. Menos 3j. E tem a ver o que com a questão com a força? Nada. Eu estou fazendo isso para quê? Para calcular o U. Porque a distância, o vetor distância que eu criei, a estratégia minha, eu criei o vetor distância, ele é alinhado com a força. Então, o vetor unitário usando a distância, eu posso usar na força. O mesmo vetor unitário. Então, eu vou usar a distância, cria a distância, e a distância vai ter o I e o J, né? O I e o J. Só que o I é positivo e o J é negativo, que é para baixo. Então, seria 4i mais 3j, né?
As componentes eu já tenho, né? Aqui, ó, 4 e 3. E agora eu calculo o módulo de I, ou perdão, de I não, o módulo de D, que eu já sei o valor. Qual é o módulo de D? Que é a diagonal. O módulo é 5. E aí o vetor unitário, usando as distâncias, seria o vetor D pelo módulo de D. O vetor D é 4i menos 3j, e o módulo de D é 5. Então, o vetor U unitário vai ser 4 sobre 5, 4 sobre 5 I, e 3 sobre 5, 3 sobre 5 J. Vetor unitário. E aí eu vou usar esse unitário para cá, ó. Cadê? Aqui, ó. A tração, o vetor tração é o valor da tração, que vale 2, nesse meu exemplo, vezes o vetor unitário, que é 4 sobre 5i menos 3 sobre 5j. Então, o vetor tração vai ser 8 sobre 5i e 6 sobre 5, 2 vezes 3, 6 sobre 5j. Então, o vetor tração vai ter uma componente x positiva, tá vendo? Não é lógico isso, né? O vetor tração vai ter uma componente x positiva, tx. O tx é esse valor aqui, ó. 8 sobre 5, ele é o valor do tx. Isso aqui é t igual a tx, o valor de tx vezes o i, menos o ty vezes o j. O valor de tx é 8 sobre 5 e o valor de ty é negativo 6 sobre 5. Porque o ty é para baixo. Negativo. E aí, como é que seria o 2? O 2 ainda é mais fácil. Por quê? Porque aqui, não é, eu precisei criar o vetor distância. Eu precisei fazer do zero o vetor distância. E aqui eu não preciso fazer isso. Ah, mas eu não tenho a distância. Sim, não tem que ser distância? Não tem que ser distância. Veja. Eu quero o vetor A, que é a aceleração. Eu quero o vetor A. Como é que é o vetor A? O vetor unitário que você não conhece, você vai descobrir ele tem que ser alinhado com a aceleração. Aí eu vou no problema, né? No caso da figura ali. Qual é o outro vetor que está alinhado com a aceleração? Então, se eu descobrir o vetor unitário usando a velocidade, eu posso usar esse vetor unitário para a aceleração, já que estão alinhados. Então, usando a velocidade, quem seria o seu vetor unitário? O valor de V, o vetor V pelo módulo de V. Só que o vetor V eu já tenho. Está aqui o vetor V. O que eu não tenho é o módulo. Mas quanto é o módulo? É a raiz quadrada. Olha aqui, ao V. Isso aqui é Vx e Vy. É só fazer o quê? Vx ao quadrado, Vy ao quadrado. Aí fica 2 ao quadrado, dá 4, dá 9, né? Também tem um valor meio feio, não foi? Mas vamos lá. Fica 2 ao quadrado, que dá 4. 3 ao quadrado, que dá 9. Então, isso aqui vai ser raiz de 13. Esse é o valor de V. Então, meu quadro é pequeno, né, pessoal? Desculpa aí, né? O vetor unitário vai ser o vetor V, que é 2i mais 3j, dividido pelo valor de V, que é raiz de 13. Então, o vetor unitário ele vai ser 2 sobre raiz de 13 i e 3 sobre raiz de 13 j. Esse é o unitário. E aí, o vetor aceleração, ele vai ser o valor da aceleração, e o valor vale 2, que eu dei o valor,
multiplicando o vetor unitário, que vale 2 sobre raiz de 13 I, mais 3 sobre raiz de 13 J. Então, o vetor aceleração é 4 sobre raiz de 13 I, mais 6 sobre raiz de 13 J. Aqui é multiplicar esse por esse, esse por esse. Acabou o vetor aceleração. Olha. Esse é o seu vetor aceleração. Certo? Esse é o seu vetor aceleração. Esse é o valor da aceleração. O valor é 2, né? Que é o que geralmente você se preocupa, né? Com um valor só. O valor é 2. Mas o vetor é este aqui. E eu usei isso usando o vetor unitário alinhado com a aceleração. E eu descobri ele usando a velocidade. Né? Certo?